Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Polícia Civil prende suspeito de envolvimento na morte de 2 adolescentes e na tentativa de homicídio de uma terceira, isso durante uma festa. Defensoria Pública de Minas propõe ação coletiva contra a Prefeitura de Janaúba para que as vítimas e suas famílias sejam indenizadas pelo incêndio na creche. Acidentes com motociclistas diminuem em BH. Pesquisa em andamento aqui na cidade promete reduzir o número dos mosquitos Aedes. Justiça mantém 20 anos de prisão para o ex-governador Eduardo Azeredo no processo do Mensalão Tucano. Esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Na série sobre os 120 anos de Belo Horizonte, vamos te mostrar 3 bancos de praça ideais para você dar um tempo e se sentar, e dar um tempo no estresse e se sentar para dar uma relaxada. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. A Polícia Civil prendeu em Esmeralda, cidade da Grande BH, um dos suspeitos de envolvimento na morte de 2 adolescentes e na tentativa de homicídio de uma terceira durante uma festa em um sítio em Betim, na última sexta-feira. Segundo as investigações, o local servia como ponto de uso de drogas e as menores seriam obrigadas a manter relações sexuais com os frequentadores. As 3 adolescentes recusaram os homens e foram feitas reféns por 2 horas. Foi neste sítio, às margens da rodovia MG-060, que liga Betim à cidade de Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte, que aconteceu a festa em que as garotas estavam. Segundo o delegado responsável pelo caso, a festa já estava no fim quando um dos organizadores ligou para 2 criminosos e os convidou. Quando eles chegaram aqui, teriam tentado manter relações sexuais com as adolescentes, que além de negar, ainda riram da cara deles. Foi aí que os 2 resolveram chamar os comparsas. Dentro das discussões, as adolescentes questionam eles enquanto bandidos, falam inclusive que eles estavam sem armas, eles fecham o portão do sítio e acionam os comparsas, 2 comparsas que chegam com as armas. As 3 meninas, que têm entre 15 e 16 anos, foram levadas pelos criminosos. Uma delas se fingiu de morta e conseguiu sobreviver. Ela está internada no Hospital Municipal de Betim, sob escolta da Guarda Municipal. De acordo com o delegado, ela reconheceu Lúcio Rodrigues Pereira Neto, de 19 anos, como autor dos disparos. O suspeito nega o crime. Pede ela para falar a verdade, que ela olha bem no meu rosto e fala a verdade. Outros 3 suspeitos já foram identificados e são procurados pela polícia. Segundo a polícia, as jovens que moravam em Contagem eram aliciadas e convidadas semanalmente para participar de orgias com políticos e empresários. O relato delas é que elas ficavam nuas na piscina e os homens ficavam nas mesas em torno da piscina, como se fosse um processo de escolha das adolescentes. Os programas, segundo elas, variam entre R$ 150 a R$ 300. Pelo menos 5 pessoas estão sendo investigadas por corrupção de menores para prostituição. Entre elas, um tenente-coronel reformado e Eduardo Ferreira de Souza, ex-candidato ao governo de Minas e à prefeitura de Contagem, onde trabalha atualmente. São investigados, eles são apontados, um deles, o tenente-coronel, como frequentador assíduo das festas, e no caso aí o investigado relacionado à política é apontado pelas adolescentes como sendo um dos organizadores. Como as festas eram regradas a bebidas e drogas, a polícia também investiga o crime de tráfico de drogas. Por meio de nota, a Prefeitura de Contagem informou que Eduardo Ferreira Souza foi afastado da função na Regional Riacho para se dedicar à defesa. Já o advogado do suspeito negou as acusações, disse ainda que o cliente não conhece os autores do crime nem as vítimas. A Defensoria Pública de Minas propõe uma ação coletiva contra a Prefeitura de Janaúba, no norte do estado, buscando indenizações para as vítimas e familiares do incêndio na creche Gente Inocente. Vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Diogo Ramalho, que tem os detalhes. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. Para a Defensoria, a Prefeitura deve ser responsabilizada, Inácia, porque o autor do crime era funcionário público municipal e prestava serviço na creche onde ele ateou fogo. A Defensoria pede também auxílio médico, atendimento médico e psicológico às vítimas e à família das vítimas, além de um pagamento de, no mínimo,
R$3 milhões por danos morais coletivos. Esse dinheiro deve ser destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade. A Prefeitura de Janaúba ainda não foi notificada. 12 pessoas morreram na tragédia do dia 5 de outubro. 9 crianças, 2 professoras e Damião dos Santos, o autor do crime. Nácia. Ok, Diogo, obrigada pelas informações. E o Tribunal de Justiça de Minas manteve hoje a condenação do ex-governador do estado e ex-senador Eduardo Azeredo de 20 anos de prisão no processo que ficou conhecido como o Mensalão Tucano. Azeredo foi condenado em dezembro de 2015 pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Esse é um dos assuntos que será analisado agora pelo nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Nácia. Boa noite, telespectadores. Orion, a defesa ainda pode recorrer, né? E fazendo isso, corremos o risco aí de, por exemplo, caso esse processo não termine o seu trânsito até setembro do ano que vem, que prescreva essa pena? Essa é a intenção e a estratégia dos advogados do ex-governador, esticar o cumprimento dessa condenação de 20 anos até setembro do ano que vem. Por quê? É quando ele completa 70 anos e aí a pena prescreveria. Então, o primeiro agora foram os embargos declaratórios e o próximo recurso deverão ser os embargos infringentes. Ok. Outro assunto para a gente ver com o Orion é o seguinte: o presidente Michel Temer está analisando o nome do deputado federal mineiro Mauro Lopes para uma das vagas que será aberta na tal falada reforma ministerial. A bancada mineira pleiteia o Ministério da Secretaria de Governo, que hoje está com o deputado licenciado Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia. Mauro Lopes foi ministro da Dilma Rousseff, Orion, e até chegou, na verdade, a votar pelo impeachment, né, contra ela. E qual que é, na sua leitura, a possibilidade de Mauro Lopes ser aprovado aí nessa reforma ministerial pelo presidente Michel Temer? Ele tem uma dificuldade, Vanessa, porque ele é deputado federal e pretende, como já disse, se recandidatar a deputado no ano que vem. Então, o critério que o Temer tem hoje é de nomear ministros que fiquem até o final de dezembro, até o final do ano que vem, que é o governo, termina o governo dele. E os que forem candidatos precisam sair em abril. Não faz sentido, então, ele ser nomeado e sair em abril, se desincompatibilizando como exige a lei eleitoral. Agora, se a bancada mineira tiver unida e fincar o pé, pode nomear um nome, sim, qualquer que seja ele, se deputado ou não. Haveria algum outro nome guardadinho ali na manga? Sempre há, né? Mas ainda não foi divulgado. Ainda não foi, estão guardando esse segredo aí, então tá bom. Gente, hoje a gente continua aqui, eu e o Orion, a nossa meta de trazer para vocês os nomes que já estão sendo cogitados ao governo de Minas nas eleições do ano que vem. Na semana passada falamos do atual governador Fernando Pimentel e a partir de hoje a gente vai seguir aí uma ordem dos partidos com maiores bancadas na Assembleia aqui de Minas. O próximo nome, então, é o do deputado federal Rodrigo Pacheco, pelo PMDB. Orion, o Rodrigo ele foi candidato à Prefeitura de Minas, à Prefeitura de BH nas eleições passadas. Ele é hoje o presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça lá da Câmara dos Deputados, o que deu a ele uma visibilidade muito grande, né, nas votações feitas nesse ano. Seria, na sua opinião, o melhor nome do PMDB? Olha, ele seria o único nome que o PMDB tem mais competitivo e o Rodrigo Pacheco tem ganhado projeção nacional, até como você disse aí. É um jurista preparado, um advogado articulado, ganhou gosto aí, tomou gosto pela política no seu primeiro mandato, já disputou a prefeitura e pretende disputar o governo até mesmo fora do PMDB. Então o problema dele hoje é o PMDB, porque boa parte do partido quer apostar na reeleição do governador Fernando Pimentel. Hoje o PMDB apoia o governo do PT. E para a bancada estadual, para os deputados estaduais, deputados federais, o apoio do PT facilitaria a reeleição de cada um deles, o que seria diferente com candidatura própria. Porque a candidatura própria é uma coisa que o PMDB tem abrido mão disso nas últimas eleições e optado pelas parcerias, pelas coligações, né? Haveria aí a possibilidade de, no setor nacional e no âmbito nacional, eles lançarem a candidatura própria e quererem fazer o mesmo nas regionais? É uma tradição do PMDB, mas falta projeto político nesse sentido. O PMDB sempre foi um partido de se coligar com outras forças, como o PT e o PSDB, para chegar ao governo, uma maneira mais rápida de chegar ao governo. Bacana, vamos aguardar então. Outros nomes virão para a nossa lista. Obrigada, Orion. Prazer, boa noite. Hora de viajar pelo nosso estado e hoje nós convidamos você para um passeio por Varginha. Para muitos, a primeira coisa que vem à cabeça quando falamos da cidade é a história das 3 irmãs que teriam visto um extraterrestre, isso há mais de 20 anos lá no local. E isso, gente, mudou a cara da cidade desde então. Mas Varginha também se destaca pela produção de cafés, tanto que entrou na rota turística dos apaixonados pela bebida. É o que você vai ver agora no nosso quadro Malas Prontas. Praça do ET, Praça da Nave, um
memorial dedicado aos alienígenas. Até a prefeitura tem uma torre inspirada neles. É quase impossível falar de Varginha sem lembrar dessa criatura. O extraterrestre, que há 21 anos teria sido visto por 3 irmãs na região. Também surgiram relatos envolvendo o aparecimento de OVNIs e luzes estranhas. O caso teve tanta repercussão que mudou a cara da cidade. As pessoas visitam a nossa cidade e tem várias atrações aí, vários locais que são ligados ao mundo extraterrestre. O ET acabou virando mascote e conquistou a população. Virou atração turística, realmente. Mas a verdadeira estrela não está no centro, e sim nas lavouras. Varginha, que tem um papel importante na produção e distribuição de café no sul de Minas, virou rota turística para os amantes da bebida. O trajeto passa também pelos municípios vizinhos. Já existem pousadas charmosas com área de lazer e restaurantes de fácil acesso no caminho que liga uma cidade a outra. Eu acho que cada vez a gente está capacitando melhor as nossas equipes, voltando para atender de forma diferenciada. E essa atenção para esses cafés especiais, que a gente pretende que isso se torne um roteiro, inclusive institucional, essa é uma das nossas metas. As fazendas são uma atração à parte. Nesta, é possível provar um café especial, cultivado e torrado aqui mesmo, que ganhou vários prêmios pelo Brasil. Procuramos pensar no nosso consumidor final, que afinal de contas ele merece o que há de melhor. Então nós tentamos dar a ele isso aí, que é um café de excelente qualidade, produzido aqui na Fazenda dos Tachos. A produção do café especial é mais cuidadosa, desde o manejo no campo até a pós-colheita. O resultado é uma bebida nobre, rica em sabores e que encanta. Até o aroma é indescritível, só provando mesmo para entender. Nas lojas da região, o café ganhou novas versões. Nesta, ele é matéria-prima dos cosméticos. No mesmo espaço, ainda existe uma cafeteria que oferece versões sofisticadas da bebida. O café ele é revitalizante, energizante, fotoprotetor, anti-inflamatório. Bruno mora em Lavras e na visita à Varginha aproveitou para provar um café especial. Sempre vi meu avô trabalhando com café, a gente sempre que podia ajudava. Sempre cresci no meio do café, então para mim é uma coisa muito importante. Você acorda ali de manhã, toma um cafezinho quente, ainda mais no frio ali, aí, bom, eu gosto demais. Você vai ver a seguir. Pesquisa realizada aqui em BH pode reduzir o número de mosquitos Aedes aegypti. Uma técnica que impede a fêmea de reproduzir está sendo testada. Um mosquitinho de nada com força para movimentar as equipes de saúde pública de municípios e estados. Assim é o Aedes aegypti. Na próxima reportagem da série que fala sobre as doenças que ele transmite e as consequências delas, você vai saber mais detalhes sobre a Zika. Nossa repórter Yara Fantoni e o cinegrafista Adilson Alves foram conhecer uma nova experiência científica que está sendo testada em Belo Horizonte e que esteriliza a fêmea, ou seja, ela para de reproduzir. Eita, mosquito chato. Vem todo posudo, pronto para prejudicar a vida de muita gente. E ele não perturba só com a dengue, não. Também transmite outro vírus, o Zika. Aquele que, em 2016, fez com que a Organização Mundial de Saúde declarasse a febre causada por ele como uma emergência de saúde pública global. Mas, ao contrário do que muitos pensam, os casos graves de Zika são raros. O grande problema é quando ele causa a síndrome de Guillain-Barré, doença neurológica caracterizada pela inflamação dos nervos e fraqueza muscular. Ou quando atinge as mulheres, grávidas, e acaba chegando ao feto através da placenta. Que a infecção pelo Zika na gestante pode levar a aborto. 2, pode levar a um natimorto, o bebê pode nascer morto. E 3, que é chamado de síndrome congênita do Zika vírus, que é o comprometimento do sistema nervoso do feto. Então nós vamos ter crianças que vão nascer com a microcefalia, ou seja, o perímetro cefálico do bebê é menor do que o esperado. A gente pode ter calcificações no encéfalo, podemos ter complicações auditivas, visuais, de cognição. Então são crianças que podem ter dificuldade no aprendizado, dificuldade na locomoção. Quem tem
filho pequeno sabe muito bem que os cuidados na gestação precisam ser redobrados. Passei repelente minha gravidez inteira. Essa doença está muito grave, porque pode afetar já até nossa criança, né? E uma criança que poderia ser perfeita não vai ser perfeita. Os sintomas da Zika são bem parecidos com os da dengue, mas 3 são bem marcantes e característicos. Vermelhidão no corpo, que em geral traz muita coceira. O vermelhinho no olho, que a gente chama de hiperemia conjuntival, gânglios na região cervical, do pescoço e atrás das orelhas, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, febre que, em geral, quando ela tem, é baixa, abaixo de 38 ou nem tem um quadro febril. Este ano, até o momento, já foram confirmados 17 casos de Zika em Belo Horizonte. E para combater a proliferação da doença, um método inovador promete diminuir a transmissão do vírus por meio da introdução de uma bactéria bloqueadora bem aqui, nos ovinhos do Aedes. A ideia do projeto é fazer a produção em larga escala desses mosquitos. Depois a gente vai ao campo. Depois de um processo todo de comunicação, engajamento com a comunidade, explicação sobre o projeto, a gente solta os mosquitos, eles vão cruzando com os mosquitos do campo e aí vão passando essa bactéria e a gente espera ter uma população de mosquitos que contém a Wolbachia, então não vão transmitir Zika, chikungunya ou dengue para a população. A bactéria Wolbachia bloqueia o vírus sem nenhuma mutação genética. Quando os mosquitos nascem já com a bactéria e são soltos no meio ambiente, eles irão repassá-la por todas as gerações seguintes. Ou, no caso do mosquito ser macho, ele vai deixar a fêmea estéril. A fêmea, ela transmite através dos ovos para todos os seus descendentes. 100% das suas larvinhas já nascem com a Wolbachia. E aí, com isso, ao longo do tempo, os mosquitos na natureza vão se tornando infectados e aí a população toda vai ser substituída por mosquitos com Wolbachia, então, que não são aptos para transmitir essas doenças. De acordo com o líder do projeto no Brasil e pesquisador da Fiocruz, o método que surgiu na Austrália já é utilizado no Rio de Janeiro e deve começar a ser usado em Minas Gerais em meados de 2018. Quais os 3 bancos de praças de Belo Horizonte nos quais você gostaria de se sentar para descansar, pensar ou apenas para observar o movimento de quem vem e vai? Pois nós fizemos essa pergunta a uma escritora acostumada a tirar dos momentos simples da vida um significado muito especial. Confira agora mais uma reportagem da série BH 120 anos que preparamos para você. Aposto que por algum momento, algum dia, você estava no trânsito pensando nas coisas que tinha para resolver quando viu um banco de praça como este. E pensou como seria bom se sentar nele e dar um tempo na correria. Olha, eu posso te dizer que eu recomendo a experiência. Essa praça é um lugar de Belo Horizonte que sempre me chamou atenção, até eu conseguir vir morar aqui, um resquício de vida de interior, numa Belo Horizonte que é tão urbana, que é tão dominada pelos carros. É um lugar onde se para viver. Cris Guerra é belo-horizontina, publicitária, escritora e colunista da Band News FM. Cris é autora do primeiro blog de looks diários do Brasil, o Hoje Vou Assim, e tem milhares de seguidores na internet. Esta praça também tem bancos que merecem a sua visita, segundo a escritora Cris Guerra. Ela fica no centro radial de Belo Horizonte, por onde passam 4 avenidas. Nós estamos na Praça Raul Soares, uma das mais tradicionais da cidade, com 15 mil metros quadrados de tamanho. Aqui tem vários bancos com vistas diferentes. É só escolher e se sentar. A Raul Soares tem um significado histórico porque fala um pouco da história dos meus pais. Minha mãe contava que ela ficava dando volta na praça com meu pai de mão dada e a minha avó ficava de olho na janela do edifício. E eu gosto de imaginar que em algum ponto eles atingiam um ponto cego em que a minha avó não via e que ali eles se beijavam. A praça, construída no chamado Marco Zero da capital mineira, foi inaugurada em 1936. Da região central de Belo Horizonte para Savassi. Fica aqui na Praça Diogo Vasconcelos o terceiro banco que a Cris Guerra acha que todo mundo devia encontrar um tempinho para se sentar. Pode escolher ver a estátua em homenagem a Roberto Drummond assim de pertinho ou se sentar mais longe. O que não faltam são bancos por aqui.
é um lugar que, apesar de ser central, também convida à vida, convida à boemia, convida a viver de verdade. Na década de 40, a praça era o ponto de encontro de políticos e da alta sociedade. E com o passar dos anos, a Savassi se tornou um centro comercial sofisticado e um ponte da juventude. Como escritora, Cris conta por que gosta de se sentar em um banco de praça. Um olhar de crônica para a vida é bom para todas as vidas, né? Então, acho que sentar na praça é um exercício de meditação que pode ser não pensar em nada, mas só observar. É um momento de apenas viver, sem utilidade, porque o melhor da vida não tem utilidade. Quando você se sentar de novo no banco de sua preferência, faça uma selfie e envie para nós pelo BandZap. E a Band vai publicá-la em suas redes sociais. É isso aí, eu estou aqui torcendo para você ficar empolgado com a nossa série de reportagens e mandar para a gente a sua selfie, hein? Faça isso pelo BandZap. Bom, gente, outro destaque de hoje é que nem a crise é capaz de separar os laços de amizade. As dificuldades econômicas acabaram com a pompa dos grandes eventos, mas a simplicidade na hora de reunir os verdadeiros amigos está em alta. Essa é a reflexão de hoje do nosso colunista Paulo Navarro. Olá, gente, aquela música da Rita Lee, alô, alô, Marciano, tá lembrado? Virou profecia, não por causa de Marte, mas porque está cada vez mais down no High Society. Acabou-se o que era doce. A alta sociedade levou um choque de curto-circuito e perdeu o rumo. Bye bye anos dourados. Um dos maiores entendidos, o colega Amaury Júnior, de volta à Band, concorda. Abre aspas, as festas abundantes acabaram, culpa da situação econômica. Abre aspas novamente, festejar é ofensa, é ostentação nessa economia bagunçada. Como admitiu há mais tempo outro PhD em alta sociedade, o saudoso colunista carioca Zósimo Barroso do Amaral. Ficou tudo pasteurizado, uma mesmice, tudo igual, tudo vulgar. Trocar as taças de cristal por copos de plástico. Decadência sem elegância. A crise está virando zona. Cada um por si, todo mundo na lona. Lá se foi a mordomia. Muito rei pedindo alforria. Ponto positivo? Como as noites de lazer tão caros, ficar em casa é muito bom. Curtir os amigos verdadeiros, sem pompa, mas com muita alegria. Em tempos bicudos, isso está cada vez mais cool. E veja a seguir, número de acidentes envolvendo motociclistas reduz na capital nos últimos 3 meses. O número de acidentes envolvendo motociclistas aqui na capital reduziu 6,1% nos últimos 3 meses. Segundo o Detran, os condutores estão mais conscientes em relação à utilização dos equipamentos de segurança e também sobre manutenção preventiva. Matheus mostra as consequências físicas decorrentes de um acidente de moto há 6 anos. Ele pilotava em alta velocidade com um capacete inadequado a 3 quarteirões de casa, quando perdeu o controle da direção e bateu contra uma árvore. Tive limitação, um movimento lado esquerdo, uma leve lesão na memória, a atenção também ficou um pouco lesionado. O acidente foi por imprudência e falta de EPI inadequado, no caso o capacete que não protegia por ter a frente desprotegida e alta velocidade, isso tudo juntou, eu me colidi e não protegeu. O caso do Matheus faz parte de uma estatística que, segundo pesquisa da CDL-BH, junto ao Hospital de Pronto-Socorro João 23, caiu nos últimos 3 meses em 6,1% o número de acidentes envolvendo motociclistas na capital. Nos meses de agosto, setembro e outubro, a campanha Ande Seguro realizou paradas educativas em vários pontos da cidade. O objetivo realmente é diminuir o número de acidentes de trânsito, proporcionando aos motociclistas um novo conceito de pilotagem, de cuidados com equipamentos de segurança e a manutenção preventiva. Com isso, a gente teve uma redução esse ano de 6,1% no número de acidentes na Grande BH. Isso representa R$120 mil de economia direto para o SUS e 2,5 milhões para a sociedade. Em Belo Horizonte, a frota circulante já alcança quase 215 mil motocicletas.
Amanhã, a Band transmite o jogo de Juventus e Barcelona pela Champions League a partir das 5h15 da tarde. Por isso, o Jornal Band Minas não será transmitido. E agora, um convite para você se comunicar conosco, usar o nosso Band Zap para nos mandar informações, sugestões de matéria. Você usa aí o 997727663. Ficamos por aqui, eu agradeço a sua audiência e te encontro na quinta. Até lá!